Às vezes a gente tem a sensação de que a nossa vida é sempre um processo de construção. E não. Às vezes a gente acha que nós só estamos somando. Também há subtrações. Nas perdas que enfrentei para eu ser quem sou. Eu acredito verdadeiramente nisso. Fico pensando em você também, que enfrenta diariamente perdas, sempre com uma tentação de pensar que essas perdas são somente negativas, que elas não condensam possibilidades. Sim, quantas vezes na minha vida eu pude porque perdi. E no momento que estamos perdendo, não temos a clareza de que aquilo pode ser um ganho. É interessante a gente pensar que o Getsemane é o lugar onde você retira o que há de melhor do fruto. Sim, se a oliva não for esmagada, não se chega ao azeite que ela pode oferecer. É preciso que o movimento daquela grande pedra arranque do pequeno fruto o que ele tem de melhor. Não é à toa que Jesus foi sofrer num lugar deste, né? E não é à toa que essa construção literária nos coloca diante de uns momentos mais difíceis da vida de Jesus. Ele está prestes a ser morto, prestes a enfrentar todo o sofrimento da tarde santa, naquela sexta-feira que para nós, dentro da Semana Santa, é um momento especial para a nossa reflexão também. Mas Jesus está prestes a viver o seu calvário e ele sabe disso. Quando você ama, quando você escolhe amar, quando você escolhe ter um filho, até quando você escolhe ter um cachorrinho dentro de casa, você escolhe amar aquela criatura, você iniciou um processo de sofrimento. Porque o sofrimento, o amor, ele gera insegurança, medo de perder. Perdeu a paz para o resto da vida. Põe um filho no mundo e você perde a paz para o resto da vida. Ah, padre, que visão pessimismo é não. Isso é realismo. Você vive mais feliz quando ama. Mas você fica muito mais desassossegado porque ama. Mas esse desassossego é bom. Ele nos motiva, ele nos instiga. Ele nos faz mais vivos. Ele traz vivacidade aos nossos dias. É bom amar. Mas a partir do momento que você ama, você sofre porque você é criatura. Porque, minha gente, todos nós precisamos passar, não sei, diariamente talvez não, né? Mas ao longo da nossa semana, quantos Getsêmanes a gente tem de passar? E se você for pensar, claro, Getsêmanes menores, outros nem tão grandes, mas também não tão pequenos. Basta você olhar para tudo aquilo que foi Calvário na sua vida e você vai descobrir o quanto esses Calvários foram importantes para a purificação da sua essência. Ele chama os amigos para estarem com ele, e nem esses amigos são capazes de participar do sofrimento dele. É interessante isso, né? Porque o que Jesus queria ali naquele momento era a companhia de amigos. Você entende muito bem o que isso significa? Porque também no momento do seu sofrimento você não gosta de ficar sozinho. É bom você ter alguém que você ama do lado, para ele ajudar a viver a prensa do sofrimento. Mas esses amigos não foram capazes de oferecer a Jesus o que ele esperava deles. Companhia, amizade, um ombro amigo, como a gente gosta de dizer, né? E ele precisou enfrentar tudo sozinho. Mas enfrentou com muita dignidade. E enfrentou ensinando-nos. Só com essa passagem a gente tem que tirar, né, da nossa cabeça a pretensão de que o outro será tudo para nós. Não, nem Jesus conseguiu ter amigos assim. Os outros estarão de acordo com suas possibilidades. Mas eu preciso estar com todas as minhas possibilidades. São as minhas possibilidades que vão definir o quanto esse sofrimento me fará crescer ou não. O quanto esse sofrimento vai me edificar. E me edificando, gente, comece a edificar os que estiverem ao meu lado e aqueles que passarem por mim depois que aquela dor me visitou.
Então o sofrimento será sempre inerente à condição humana. Jesus sofreu neste momento justamente porque a encarnação dele não foi só aparente, ele encarnou de verdade, foi homem de verdade. A gente fala isso na Cristologia. O mistério da encarnação não é só um teatro, não, ele tornou-se verdadeiramente homem. E sendo verdadeiramente homem, experimentou os sentimentos humanos. Sofreu a dor do amigo, de ver o amigo morrer, sentiu sede, sentiu fome, sentiu frio, sentiu medo da morte, sentiu a solidão de mesmo ter amigos ali por perto, eles estarem dormindo e indiferentes àquilo que se passava com ele. Volto a dizer, a gente não precisa correr atrás do sofrimento. Ele virá, ele é natural na nossa vida. A gente sofre justamente porque a gente é criatura, a gente é limitado. O simples fato de você amar é sofrer, não é outra coisa. Porque quando nós estamos na dinâmica do sofrimento, a gente não tem tempo e nem disposição para o supérfluo. É como se o sofrimento nos julgasse para buscar o que de fato temos de mais precioso. É como se a gente fosse julgado para um território que resguarda o que temos de mais saboroso, de mais valioso, de mais precioso. Mas é muito especial quando a gente percebe que esse cuidado de Deus na nossa vida se dá a partir das crises que nós enfrentamos. Pode parecer um pouco contraditório, né? Deus me amar, me permitindo crises, porque não há outra forma de crescer. Tudo aquilo que você enfrentou na vida, que lhe foi penoso, você pode ter certeza que foi importantíssimo para você chegar aonde você chegou. E essa mão de Deus, que vai nos ajudando a viver a dinâmica da fé, ela vai se manifestando na nossa vida de diversas formas. Um amigo que nos fala, um conselho de mãe, uma palavra de irmão, e Deus vai nos segurando pela mão, vai nos dando condições de enfrentar a pedra do sofrimento. Permitir que a dor se torne também uma oportunidade especial. Sentir que essa mão de Deus nos conduz assim, e que não será diferente do que foi para Jesus, que também no momento do seu sofrimento sentiu-se sozinho, achava que tinha alguém ao lado dele. Não. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tenha gente ali do lado, em última instância o sofrimento é absorvido ali na solidão. Por mais que eu queira dividir, chego num limite que não dá mais para dividir. Por mais que o outro esteja do meu lado, é meu, e eu preciso dar conta de tudo isso. Para se passar no vestibular é preciso estudar o sofrimento do dia a dia. Para se tornar um bom profissional, você precisa se dedicar aos estudos. E assim a vida vai. Depois, para você aperfeiçoar ainda mais a sua vida profissional, vai ter de fazer muito curso, muita especialização. É assim que funciona. Então, é impossível retirar o crescimento da parceria com o sofrimento. Não é que a gente seja masoquista, não. Basta você enfrentar as questões diárias e você terá uma boa dose de motivos, de razões para acreditar no poder curativo que o sofrimento tem na nossa história. Eu sei que não é fácil. Se a gente pudesse, a gente pularia, né? Igual quando a gente era criança, né? Que você tem aqueles jogos em que você tem a oportunidade de pular uma fase, né? Ah, vou pular, tenho o direito de pular uma fase, vou pular. Na vida não é assim, não. Não dá para pular a fase. O que a gente precisa é viver parte por parte, ir administrando essas dificuldades e percebendo o poder curativo que elas têm em nós, que também isso nos faz manter a vivacidade no caminho. Quando eu identifico que aquela dificuldade que eu estou enfrentando, que eu estou passando, ela tem um poder de transformação na minha vida. Eu fico olhando para mim mesmo, né?
Quantas fases da minha vida que foram pesadas, difíceis, que na hora que eu estava passando, eu queria quase que fugir daquilo. Se eu for olhar para a história que eu já vivi até os dias de hoje, as perdas foram fundamentais para que eu pudesse ter a coragem que eu tenho, as convicções que hoje me moldam. Se eu tivesse perdido menos, talvez eu não tivesse alcançado tanto. Quando eu falo de alcançar, eu não estou me referindo a uma vaidade de ter me tornado quem eu pude me tornar. Tantas perdas foram necessárias para que eu tivesse condições de ser o homem que eu sou. Às vezes a gente não consegue ter uma boa visão da vida, é porque a gente só foca naquilo que está acontecendo. Olhar para tudo aquilo que eu precisei enfrentar, por exemplo, a morte da minha irmã, que foi um momento muito difícil para todos nós lá em casa, que particularmente foi um Getsemane pesado na minha vida, na minha história. Você vai estar sempre vivendo a dinâmica daquele sepultamento. As pessoas não vão embora de uma vez. Você vai se acostumando com aquela ausência. É uma mão de terra por dia. Não é sepultado de uma vez. Quem passa por isso sabe. Não preciso ficar dizendo muito não. É uma dor coletiva. Porque você, além de ter toda a dimensão pessoal da dor, você ainda tem que ajudar a administrar o outro que está do lado. Perder não é fácil. Como dizia o Mia Couto, né? Morto amado nunca para de morrer. Mas quando você abre o leque para ver os acontecimentos, tudo aquilo que lhe envolve nesse momento, a sua visão fica mais aperfeiçoada. A morte da minha irmã significou um tempo de muita angústia, que se estendeu, é claro, a gente vai sendo curado pelo tempo, né? Hoje eu falo com muita naturalidade da morte da minha irmã, mas na época, meu Deus do céu, como durou aquilo dentro de mim, como foi pesado aquele sofrimento dentro de mim. Mas ao mesmo tempo, quando você olha para tudo isso um tempo depois, você vai descobrir que os acontecimentos, por mais dolorosos que eles sejam, eles trazem uma grande carga de ensinamento, de aprendizado. É claro que a gente não deseja isso a ninguém. É claro que é muito melhor a gente crescer mesmo sem esses Getsêmanes tão cruéis. É claro que nós não desejamos a morte dos nossos filhos para a gente poder crescer. Não. Mas o fato é que quando o sofrimento bate à nossa porta, o que a gente mais precisa fazer é olhar esse sofrimento de perto. Não desviar os olhos dele. E prestar atenção no que ele pretende nos dizer. Para que ele não seja em vão. Para que as nossas perdas não sejam em vão. Para que os nossos sofrimentos não sejam em vão. Para que as nossas lutas não sejam em vão. É uma questão de maturidade, minha gente. É uma questão de amadurecimento mesmo. Eu ter condições de olhar para aquilo que é penoso na minha vida e colocar isso a favor do meu crescimento, do meu amadurecimento pessoal. Deus nos protege, às vezes, quando nos diz não, eu gosto de dizer. É isso, minha gente. As nossas dores precisam ser partilhadas. As nossas angústias, as nossas ansiedades, porque quanto mais a gente fala delas, sobretudo aqui, nesse espaço que para mim é tão sagrado, eu não tenho como controlar o que você fará do que eu estou dizendo. Mas eu tenho consciência que para mim é importante dizer. Porque quando nós dizemos, de alguma forma, nós começamos a organizar dentro de nós o que está desorganizado. É uma forma que você tem de se comprometer com aquilo que está acontecendo. Sim, porque depois que você vence essa dor, depois que você vence esse sofrimento, você vai para a estrada com uma disposição que você não tinha antes. Se você levar a sério o poder curativo que o sofrimento tem, essa dor que hoje lhe visita, que lhe deixa desassossegado, essa perda que hoje você precisa enfrentar, permita que Deus coloque essa mão, permita que Deus lhe conceda este amparo.
para que você tenha a coragem de desafiar-se, ir além e viver com muita serenidade e sabedoria esse momento de dor que hoje você está enfrentando. É a mão dele que lhe sustenta. Da mesma forma como você sustentou o seu filho. Não há diferença. O mesmo que Deus ofereceu a Jesus, Ele oferece a nós também. A coragem de ir adiante, de subir a saladeira da dor, chegar ao Calvário e depois da morte experimentar essa ressurreição. E eu não falo de uma morte do corpo, não. Eu falo da morte que todo sofrimento provoca em nós. É quando, por exemplo, você se decepciona com uma pessoa, naturalmente morre alguma coisa dentro de você. Mas essa decepção não pode lhe amargurar. É assim que a gente supera os momentos de dificuldade. É assim que a gente cresce como pessoas. Quando a gente se oportuniza um olhar mais amplo das realidades que nos envolvem. Ao morrer aquilo que antes era tão vivo dentro de você, permita que você se torne melhor. Comece a ver as pessoas com menos ilusões. Olhe-as com mais realidade. Ah, vai ser tão melhor conviver. Você vai ficar mais maduro, vai ficar esperando menos dos outros e recrutando mais de si mesmo. Quem espera muito do outro, recruta menos de si mesmo. Quem recruta menos de si mesmo, perde a oportunidade de crescer. Sim, Padre Fábio, boa noite. Eu não sei o que fazer. Me vejo numa vida sem saída. Passo o dia trancada no meu quarto chorando, não consigo me aproximar das pessoas. Tenho muita dificuldade de me expressar sobretudo os meus sentimentos. Eu tenho uma grande dificuldade de pedir perdão, de perdoar, e vivo com o coração cheio de mágoas. Já tentei mudar, já tentei ser diferente, mas em todas as vezes eu falhei. A cada dia eu me vejo mais sem saída. É muito precioso o esclarecimento pessoal, porque é Ele que nos ajuda a projetar uma vida melhor, ou então retroceder para consertar alguma coisa que não ficou bem. Viver consiste em ir adiante, mas também retroceder. Viver bem consiste em ir adiante, mas também retroceder. Retroceder é absolutamente necessário às vezes, para que a gente siga mais leve, depois de ter reorganizado aquilo que nós sabemos que ficou para trás e que não ficou ajeitado dentro de nós. Aí sim você vai mais leve, você caminha melhor, porque no gesto de retroceder, você desfez um fardo que lhe privava de ir adiante. É tão cruel quando a gente percebe que nós estamos desperdiçando um tempo precioso, prestando atenção no lado de fora. É importante demais que a gente volte os nossos olhos para dentro, porque é aqui no dentro que nós podemos identificar a nossa verdade. É aqui neste encontro pessoal que você saberá dizer se você está feliz com as escolhas que você está fazendo. É aí, andando os caminhos de dentro, essas estradas sinuosas que podem lhe levar ao cerne de sua verdade. É andando estes caminhos tortuosos que você vai encontrar as respostas que você tanto necessita para bem viver. O autoconhecimento é necessário demais até para a gente ter condições de vencer os nossos desafios. Não se acostume com o seu jeito triste de ser. Problematize isso, pergunte-se por quê.
O porquê dessa tristeza? O porquê não querer sair do quarto? Peça ajuda. Às vezes nós estamos vivendo desordens químicas que são frutos justamente da nossa má alimentação, dos nossos hábitos ruins. Procure ajuda terapêutica, procure um médico. Sim, a tristeza pode ser química, nós sabemos disso. Essa experiência de autoconhecer-se, ela é fundamental, porque é a partir dela que você tem condições de avaliar o que você vive, o que você escolhe, o que você ama, o que você despreza. E é a partir desta experiência, deste olhar dentro, que você vai tendo condições de estabelecer metas. Deus age assim em nós, minha gente, num constante jogar para dentro, para que você tenha condições de ficar a sós consigo. E estando a sós consigo, está também a sós com Ele. E quando você fica a sós com o Senhor, tudo se esclarece. Nós vivemos, minha gente, de maneira muito errada. E nós vamos nos acostumando com esse jeito errado de viver. A gente, em um determinado momento da vida, para de prestar atenção naquilo que de fato importa em nós. A gente presta atenção em tudo. A vida dos outros nos interessa tanto. A gente passa horas e horas vendo séries na televisão, no computador. Nós nos interessamos pela vida dos artistas, nós nos interessamos pela vida dos outros e dedicamos tão pouco deste interesse a nós, aquilo que nos move, aos nossos desejos, aquilo que estamos fazendo da vida. João Paulo II dizia que nós devíamos entrar em águas mais profundas. Ele se referia à evangelização. E o primeiro passo deste entrar em águas mais profundas é justamente o mergulho que nós precisamos fazer em nós mesmos. Ou você acha que o convite à evangelização é para você sair e ir falar aos outros? Não, isso é uma consequência. Primeiramente, é entrar nas águas mais profundas do seu coração. Não se acostume com as respostas rasas que você já lhe respondeu sobre você. Cave um pouco mais. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. Que estejamos sempre atentos às oportunidades que a vida nos dá, de sermos julgados para dentro e assim chegarmos ao conhecimento da verdade. As suas dificuldades passam certamente pela sua incapacidade de lidar com você. Não é normal a gente querer ficar trancado num quarto o dia inteiro. Não é normal a gente se sentir tão frustrada com a vida que a gente está vivendo. Problematize o porquê você fica trancada dentro do seu quarto. Enfrente-se. Não fique com essa resposta fácil, dizer hoje eu não quero sair, eu estou mal. Por que está mal? Por que não quer sair? Faça perguntas que de fato lhe façam chegar ao cerne da sua verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus nos convida a viver constantemente a investigação que nos faz chegar ao conhecimento da verdade. Quem não se conhece, certamente não terá facilidade de lidar consigo. Ir adiante é a meta de todos nós. Eu quero ir adiante. Eu quero alcançar este Padre Fábio que eu posso ser, que eu ainda não desfruto, às vezes por preguiça, por acomodar, por estar acomodado. Eu quero alcançar este Padre Fábio que Deus me convida a ser. E eu só posso alcançá-lo à medida em que eu ando por dentro, em que eu vou criando dentro de mim essa disposição interior de alargar os caminhos e a consciência e fazer comigo
proporcionar-me o mesmo que os discípulos de Emaús puderam viver, estando a sós com o Senhor, partilhando o pão. Minha gente, essa história, eu fiquei tão tocado com uma história que eu ouvi hoje, através de uma assistente social que estava fazendo um atendimento lá no Hospital Regional de Taubaté, e a história chegou até mim. Uma moça chamada Marcilei, lá do estado do Paraná, casualmente me assistiu no programa do Didi, programa do Renato Aragão, no Dia dos Pais, eu cantando a música dos pais, e me parece que eu disse alguma coisa lá alguma coisa que falasse assim, olha, faça uma ligação para o seu pai, né? Nunca é tarde para a gente se reconciliar com o pai da gente, você que de repente, não me recordo muito bem como foi a história. O que eu sei é que a Marcilei tinha 7 anos que ela não falava com o pai. Ela saiu de casa, fugiu de casa lá do Paraná, veio para São Paulo e nunca mais deu notícia à família. E a assistente disse que ela ficou muito tocada quando me ouviu falar dessa história. E o que ela fez? Imediatamente ela resolveu ligar para o senhor Alonso, que é o pai dela. E disse que chorou muito no telefone, reconciliou-se com ele, tudo isso depois no Dia dos Pais. E aí eles marcaram um momento para se reencontrarem, que estavam todos muito saudosos, né? Muito desejo de encontrar, e ela estava muito feliz por se reconciliar com o pai, e o pai ainda mais feliz do outro lado, por ter reencontrado a filha e ter vivido aquele momento de reencontro através do telefone. E aí marcaram, ela ficou de ir para o Paraná para encontrar-se com o pai, só que não deu tempo. No dia 3 de setembro, ela morreu de acidente. E o pai veio para Taubaté, onde a filha estava na UTI, onde ela havia sofrido o acidente, e teve a oportunidade, mesmo com ela inconsciente, de encontrar-se com a filha antes de morrer. E aí ele pediu, contou a história, contou tudo o que tinha acontecido, e falou assim, eu gostaria muito que o padre Fábio soubesse que naquele dia, naquele momento, ele me trouxe a minha filha de volta. E eu fiquei muito feliz, sabe, minha gente, com essa história, porque me senti muito responsabilizado. Uma responsabilidade que eu interpreto como necessária de ser partilhada. Eu fico pensando que, do quanto é nobre a gente poder entrar na vida de uma pessoa pela porta da frente, não é? Porque às vezes a gente pode entrar e fazer mal. Às vezes a gente entra na vida do outro, a gente estraga. Mas às vezes Deus nos dá a oportunidade de entrar e de fazer bem. Você ter a oportunidade de consertar um coração antes dele ir embora. Você ter a oportunidade de oferecer a uma família a possibilidade do perdão, do amor, da misericórdia. Coisas tão importantes e tão simples na vida humana. Porque imediatamente eu me recordo da palavra de Jesus. De uma palavra que encontrava o coração das pessoas e despertava aquelas pessoas para retirarem do coração o que não prestava, para jogar fora aquilo que estava de excessivo e de reassumirem um compromisso com a vida. Por isso vale viver, minha gente. Por isso vale a gente fazer o pacto com a vida, com as coisas boas. Pensar que pela vida você tem a mesma oportunidade que eu. Pensar que você tem a oportunidade de ser um elo, de ser um laço, de restabelecer as pontas, de ser essencialmente religioso na vida daquele que passa por você. Eu nunca vou poder encontrar-me com a Marcilei. Mas quem sabe a vida me deu a oportunidade de encontrar a outra parte do laço que ainda está viva. O senhor Alonso, para quem eu quero mandar um abraço, para quem eu quero muito respeitosamente dedicar a minha oração, o meu carinho, o meu respeito.
E fazer dessa história, desse testemunho que chegou até a mim, uma oportunidade para dividir com você aquilo que eu acredito, aquilo que para mim é um referencial de verdade, que eu não gosto de perder de vista. A nossa palavra pode fazer bem àqueles que nós encontramos. O nosso gesto de carinho, a nossa palavra amorosa pode transformar o mundo. Pensar que hoje você pode ter negligenciado oportunidades de passar bem pela vida das pessoas. Mas não fique culpado. Se você negligenciou hoje, renove com a vida o compromisso de passar bem amanhã, ou de passar ainda hoje nesse tempo que lhe resta. De você não desperdiçar esta oportunidade de cuidar do mundo, de cuidar da vida, de fazer um gesto de amor, de pronunciar uma palavra que possa fazer bem ao coração daquele que passar por você. Fico muito feliz por ter tido a oportunidade de passar ainda, que num momento derradeiro, na vida e no coração dessa moça que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas que eu levo comigo um ensinamento para que eu nunca me desprenda dessa responsabilidade que Deus me entregou, de ser Jesus de novo na vida das pessoas. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, e eu desejo que você continue na mística que lhe incorpora na vida de Jesus, e que você nunca perca de vista esta responsabilidade e essa oportunidade de ser Ele, na sua voz, nos seus gestos, e de oportunizá-lo de acontecer no mundo através de você. Toda vez que a vida nos dá a oportunidade de nos reconciliar com o passado, a gente não pode perdê-la. Que nem sempre nós vamos ter a oportunidade de nos reconciliar com os nossos erros ou com os erros dos outros, né? Mesmo porque a nossa felicidade depende disso. Mais que felicidade, eu gosto da palavra realização. Uma pessoa, para ser realizada, ela precisa acomodar dentro do coração dela tudo o que fez parte da história dela. Tudo. Ressentimentos, mágoas, abandonos, traições, infidelidades, alegrias, sucessos, lembranças boas. É por isso que eu insisto na necessidade de nós vivermos esse processo de purificação a cada dia. Porque quando nós deixamos tudo acumulado, dá muito trabalho. É como ficar uma semana sem alimento e depois comer tudo de uma vez. O organismo não aguenta. A mesma necessidade que o organismo tem de digerir o alimento, nós também temos de digerir as nossas emoções, a nossa espiritualidade, a nossa vida afetiva. Volto a dizer, a nossa reconciliação com a vida precisa ser constante. Quando eu não acomodo dentro do meu coração uma pessoa, quando eu não coloco no lugar certo aquela pessoa que significou sofrimento na minha vida, mais cedo ou mais tarde a lembrança dessa pessoa vai retirar a minha paz. Ainda mais quando nós tratamos de um pai com a consciência infeliz. É lamentável quando você encontra pela vida alguém que chegou à conclusão de que não amou o que poderia ter amado, que não perdoou o que poderia ter perdoado. E é por isso que essa reciclagem, né? Eu gosto de usar sempre a linguagem da reciclagem, porque há muita sabedoria na reciclagem. Eu pego uma peça estragada e transformo num objeto novo. A essência continua ali, é velho. Agora, o que eu faço daquilo que é velho, a nova roupagem que eu dou para aquilo que é velho, é que nisso consiste a beleza, a arte. A mesma coisa nós precisamos fazer na nossa vida. Nós também temos os nossos desencaixes. O tempo todo
A vida me oferece peças que se encaixam, mas ela me oferece também peças que não se encaixam. E aí, às vezes, nós precisamos tirar um tempo precioso da nossa vida, olhando para aquelas peças, refletindo sobre elas, para a gente poder descobrir como é que eu posso guardar isso agora dentro de mim. Porque senão, se a gente não faz esse exercício todos os dias, daqui a pouco a gente se transformou num estado confuso, num ambiente de muito lixo, de muita desordem, em que nós não nos encontramos. É lamentável quando a gente chega à conclusão de que nós não estamos nos encontrando na própria história. Por quê? Porque faltou esse cuidado, faltou esse empenho diário. Né? É um empenho de todo dia. Hoje eu preciso dar conta daquilo que me aconteceu. Existem coisas boas, existem coisas ruins, e agora? O que eu faço com tudo isso? Minha gente, guardar mágoas, guardar ressentimentos, é a mesma coisa que você jogar uma coisa suja pela sua casa limpa. Fica insuportável. Toda hora que você passa pela sala limpa, com aquela mancha daquilo que você jogou sujo, você vai ficar incomodado. Os afetos, a vida afetiva é a mesma coisa. Se você não coloca no lugar certo, se você não faz a sua reciclagem, aquilo vai ficar um incômodo na sua história. Igual aqui, tem uma senhora aqui dizendo para mim: padre, descobri que meu marido me traiu. O que eu faço? Perdoo? Existe a possibilidade de ter um filho dessa traição? O que eu vou fazer com essa história agora? Está aqui. O desafio dessa senhora. A vida não foi do jeito que ela queria. A vida não foi do jeito que ele prometeu que seria. Fidelidade, amor, parceria. O que ela vai fazer? Ela vai se matar? Não. Ela agora tem diante dela uma situação, uma peça difícil de ser encaixada. Mas veja bem, quando você olha para a história, para as pessoas que estão ao seu redor, você vai ver que isso não é um privilégio seu. Não é só você que tem dificuldades. Não é só você que tem problema. A história da Patrícia é a história de muitas pessoas que estão me assistindo agora. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento da sua vida, você também precisou perdoar alguém que era muito importante para você. Em algum momento da sua vida afetiva, você também viveu esse desajuste, esse desarranjo, né? Essa desarmonia. E aí? O que você faz com todas aquelas pessoas que te machucaram, com todas aquelas pessoas que te ofenderam, com todas aquelas pessoas que causaram rancores terríveis dentro do seu coração, que deixaram marcas pavorosas dentro de você? Aconchegou no lugar certo, perdoa. Por isso que perdoar é importante. O perdão é terapêutico por causa disso. Quando eu perdoo, eu estou liberando o meu coração do peso que aquela pessoa me trouxe. Eu não quero guardar o rancor, eu não quero guardar aquela marca. Da mesma forma como a senhora agora vai ter que olhar nos olhos do seu marido, de encontrar nele hoje um traidor, de saber que hoje a traição é concreta na sua vida, mas que ele não lhe traiu a vida inteira. Que existem coisas boas nesse homem. E que quem sabe agora seja o momento de você afirmar o seu amor por ele. Porque a gente só perdoa quem a gente ama. O casamento, a reconciliação, é possível sim, desde que haja amor para recomeçar. Se há amor, minha gente, nós vamos ser capazes de recomeçar qualquer história que seja, por mais terrível que tenha sido o fato. Quando a gente ama, quando a gente olha para o outro, e o amor está nos interligando, e o amor está sendo o motivo, a gente recomeça assim. Traiu, eu sei, é duro viver a traição. Mas existem muitas pessoas que reconstroem o relacionamento ainda mais sólido depois da fragilidade. Tudo vai depender da maneira como as pessoas encaram este momento.
Tudo vai depender da forma como as pessoas olharão para este fato novo. Tudo vai depender da maneira como nós respondemos a essa batida que a vida deu na porta. Você tem os seus perrengues, eu tenho os meus. Hoje você também deve ter aí um monte de coisa sem encaixe dentro do coração. É aquela notícia ruim que você recebeu, é aquela palavra que chegou no seu ouvido que te deixou apreensivo. São muitas coisas que entram dentro da nossa cabeça todos os dias, entram dentro do nosso coração, que nos desestruturam. São encontros que a gente realiza. Às vezes nós encontramos pessoas pela vida que fazem um mal terrível para nós. Às vezes são experiências que duram anos e anos e que só depois de terminada é que você vai ver o estrago que aquilo causou dentro de você. Pode ser uma notícia de morte, a notícia de uma doença de uma pessoa que você ama, ou quem sabe a própria notícia da sua doença. Hoje você tem peças sem encaixe. Eu tenho. Todo mundo tem. Não é privilégio meu, não é privilégio seu. Agora, tudo vai depender. O resultado final vai depender da maneira como nós encaixamos essa desarmonia dentro de nós. E quando você muda o olhar sobre você, você muda o olhar sobre o outro. E você para de querer que o outro viva igual você deseja. Porque quem está satisfeito com a própria vida não tem necessidade de ficar dando palpite na vida do outro. Quem está satisfeito com a própria vida vai ter tolerância com o outro que escolheu viver de uma forma diferente. Chega desses cristãos chatos que ficam o tempo todo desprezando quem não vive do jeito que ele acha melhor. Nem Jesus fez isso. Pelo contrário, Jesus acolhia as pessoas. Então, qualquer mudança que tiver que acontecer, que aconteça depois que você voltar a se amar. Se amar como Deus ama você. Pode parecer estranho, mas se você olhar o RH de Jesus, foi o pior da história da humanidade. Ele só escolheu gente que não prestava. Por isso que eu estou aqui. Eu não entrei pela porta da frente. Eu nunca fui o seminarista acreditado. Eu nunca fui aquele que alguém, esse menino vai ser padre. Não é nada. Está aí só para estudar. Eu não entrei pela porta da frente. E eu faço questão que você que também não se sente convidado a entrar pela frente, grude em mim. E que a gente possa insistir até o fim. Que esse Deus não desiste de nós. Para mim, para você. Que na verdade as nossas necessidades são as mesmas. E algumas delas só com o tempo a gente vai descobrir. Há coisas que não adianta você tentar entender no momento em que você não está preparado para entender isso. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente amar e ser amado. Mas às vezes a gente leva um tempo para descobrir isso. A gente se ilude, a gente acha que a maior riqueza que nós podemos ter está naquilo que o dinheiro compra. E muitas vezes passamos um bom tempo da nossa vida acreditando nisso e inclusive investindo nisso. E não é nenhum problema que você trabalhe honestamente, que você construa seus sonhos, que você faça de tudo para ter o recurso financeiro para viver bem, viver feliz. Mas nunca se esqueça que vai chegar um momento da sua vida que você vai entender que a verdadeira riqueza não é o dinheiro que pode lhe trazer. Algumas coisas o dinheiro compra, mas aquilo que realmente sustenta um ser humano em pé, sem medo de errar, não é o dinheiro que traz, é o coração que conquista. E você fica diante das duas possibilidades: viver para conseguir o que o dinheiro compra não é nenhum problema, volto a dizer. Trabalhe bastante, estude bastante, extraia ao máximo as suas possibilidades, porque elas podem trazer muitas riquezas materiais. Não é nenhum problema você investir nisso. Mas nunca se esqueça que as riquezas que farão você sentir que a vida valeu a pena
Não será a sua conta bancária, não serão os prédios, as casas, os carros. Serão aquelas que o seu Deus. Não tem nada mais bonito que isso. Que você olhar para o lado e você perceber que a sua vida tem uma riqueza enorme que você levou tempo para construir. Porque o amor não é um investimento da noite para o dia. Não tem nada mais rico, minha gente, do que você confiar em alguém. Não tem nada mais precioso do que você estar ao lado de uma pessoa em quem você pode confiar, com quem você pode contar. Não é sem motivo que dentro da nossa casa, do nosso lar, é o aprendizado do amor. Não tem outro lugar para a gente aprender isso. Desde quando você entrou neste mundo, alguém precisou amar de forma muito radical você. Senão você não sobreviveria. Nas primeiras fases da vida, nós somos inteiramente dependentes de quem nos ama. E é assim que a gente aprende, não é lendo os livros. Amar a gente aprende amando. E exercitando. E é assim que a gente vai construindo a riqueza que o dinheiro não compra. Porque você pode até ter a oportunidade de comprar boas companhias. Basta você ter um dinheiro sobre. Basta você fazer festa, basta você liberar, e você vai estar sempre rodeado de pessoas. Mas não se engane. O seu dinheiro pode comprar uma companhia, mas jamais será capaz de comprar a fidelidade. Fidelidade não é o dinheiro que traz. Eu desejo do fundo do meu coração que você trabalhe muito, que você tenha muitas possibilidades de realizar os seus sonhos, aqueles que o dinheiro pode comprar. Mas eu desejo do fundo do meu coração que você esteja rodeado de pessoas. Porque o que faz a vida valer a pena, é o tanto de amor que a gente ama. São as pessoas que a gente constrói ao nosso lado. São os vínculos que você sabe que vão durar a vida inteira. Por mais que a gente saiba que o outro vai morrer, que o outro vai embora, que o outro vai partir, mas enquanto ele estiver por aqui, o nosso vínculo com ele nos une de forma muito significativa. Isso é viver. Quando você, ao final de tudo, depois que ter que olhar para a vida que você escolheu viver, que você seja absolvido pela certeza de que você construiu o que realmente importa. Amor. Essa música da Ziza marcou a vida de muitos nós. Fala dessa ação do Espírito. Aliás, ele tem uma função específica na Trindade, que é nos santificar. E santificar significa abrir os caminhos na nossa alma para que a gente tenha condições de chegar ao entendimento daquilo que humanamente nem sempre nós somos capazes de compreender. Você experimenta isso na sua vida diariamente. Às vezes você precisa conviver um longo tempo com uma realidade para poder entendê-la. A vida no Espírito apressa esse entendimento. Não é que fica mais fácil não, viu? Não caia na ilusão, né, Ziza? Não fica mais fácil. Não caia na ilusão de que Deus facilita as coisas para nós, porque não. Ele é Pai. E Pai que ama vai fazer questão que seu filho enfrente as questões como elas merecem e precisam ser enfrentadas. Mas Ele dá a certeza da sua presença. E o Espírito é esse condutor que vai fazendo com que a nossa alma fique cada vez mais atenta para perceber a realidade e interferir nela. Que é tão interessante, minha gente. Se você vai olhar as pessoas que estão realizadas e aparentemente felizes, não só aparentemente, quando você percebe que aquela pessoa é feliz, você não tem ideia do tanto que essa pessoa precisou investigar-se ao longo do processo
para ela ser quem é? Quantas picadas ela precisou abrir na alma? Quantos caminhos tortuosos ela precisou andar? É porque às vezes a gente vê o resultado final e não tem ideia do processo. O Espírito Santo é que vai dando essa condição a gente. Uma vida no Espírito é uma vida sem dúvida refletida, esmiuçada no dia a dia. Quanto mais eu invoco e tenho essa presença do Espírito Santo na minha vida, maior será a minha capacidade de entender. E Jesus tem um discurso que não é fácil de entender à primeira vista, porque ele é contraditório. Ele está reunido com os amigos e também uma multidão que o acompanhava. Uma região bonita de Jerusalém, ali perto de Cafarnaum, um lugar de muitos milagres, está perto do lago da Galileia, também chamado de Mar da Galileia, lugar onde ele fez muitos amigos. Nós chamamos esse sermão de o Sermão da Montanha, que é longo, mas eu vou pegar um trecho em que ele faz uma junção de frases com um poder de transformação, mas que requer muito entendimento, porque elas são aparentemente contraditórias. Vendo as multidões, Jesus subiu o monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensinar. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essa palavra é da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E aí, você já acostumou a ser perseguida, caluniada e achar isso bom? Oh, meu Deus. Tem nada mais desconfortável do que essas bem-aventuranças, né? No momento que você está vivendo a perseguição, ali pode ser que você nunca tenha enfrentado isso, você nunca tenha passado fome, mas quando você vê esse discurso aparentemente contraditório, como é desconfortável viver a primeira frase da bem-aventurança? Qual é a primeira mesmo? Não, sempre nessa sequência de duas. Bem-aventurados, felizes os que choram, porque Sim. serão consolados. Na hora que a gente está chorando, é difícil demais. É difícil, mas eu acho que se a gente tem uma postura rasa diante da vida, a gente nunca vai chegar na outra frase. Porque a gente só vai ficar no primeiro verbo, a gente só vai ficar naquele movimento perigoso de olhar só para a gente mesmo e sem subir, né? Porque eu acho que tem uma escala de valores diante das quais a gente pode, como se fossem janelas que dão camadas de visão para a vida. E se a gente fica só na camada da dor e do incômodo, é uma camada quase instintiva, é uma visão quase que só instintiva da vida. A gente precisa subir. Você disse que era o Espírito que nos dava a compreensão exata das coisas e que era através dele que a luz se acende para a nossa compreensão. E a gente tem essa tendência, às vezes, de proteger o que a gente tem de instintivo, né? Eu não quero sentir dor, eu não quero ser violento para me defender, eu não quero sofrer, eu não quero ser privado de nada, porque eu estou protegendo meus instintos mesmo, tudo que é quase que sobrevivente em mim. Mas eu não sou chamada a ser uma sobrevivente. É mais uma que isso, sobrevivente, não sobrevivente. Isso é o lindo do Evangelho, eu acho. Eu acho que essa é a proposta desafiadora
do Cristo, da pessoa intrigante dele, provocante no sentido de nunca nos convidar para um lugar de mesmice, mas sempre de um crédito. Ziza, sabe o que eu fico pensando? Como que Jesus era desconfortável naquele tempo. Não, mas demais. O discurso dele era muito Mas demais. desconfortável. Ele largava 99 para ir atrás de uma. Pois é, era extremamente... Eu acho que se eu escutasse Jesus lá naquele tempo, eu não iria atrás dele. Eu acho que eu teria medo. As minhas resistências me colocariam assim, esse cara é louco. Perdeu o juízo, né? Perdeu o juízo, olha o que ele está fazendo dentro do A templo. misericórdia é um discurso assim... extremamente porque se a gente for pensar desafiadora, assim, né? Deus me perdoa de tudo. Ele me perdoa de tudo. Se você for a fundo e cavar mesmo essa frase dentro da gente mesmo, ela muda a nossa vida inteira. Claro. E mesmo porque te coloca numa necessidade de ter o mesmo comportamento, e não é fácil. Não é fácil. Você exercer misericórdia, você colocar o outro dentro do seu coração no momento que você não quer nem por perto, muito menos dentro do coração. É um convite de um domínio próprio muito forte. Nossa, só quem tem esse domínio próprio. De uma maturidade, né, espiritual, psicológica. Afetiva. Uma né? força psicológica. Eu acho que o evangelho é muito integrador. Se a gente busca viver, ele vem com ele não só uma realidade espiritual, mas uma integração psicológica poderosa, uma cura imensa. Eu acho muito desafiador só essa pagininha. Se a gente conseguisse viver só esse trechinho das bem-aventuranças. Você sabe que eu tive um padre que foi meu professor de exegese no mestrado. Ele dizia assim, olha, se nós perdêssemos todas as Sagradas Escrituras que existem no mundo, se não nos restasse nenhuma Bíblia mais, e a gente tivesse apenas as bem-aventuranças, nós teríamos ali o coração do Evangelho. Nós poderíamos passar a nossa vida inteira somente tentando entrar no coração desta proposta. Ficar em paz quando falam mal de mim. Você já imaginou isso? Tanto que é difícil, né? Não, quando a gente sente aquela dor nas costas, assim, a flechinha que veio de alguém querido, de alguém amado, mesmo que seja sem querer, mas essa história de ser maldito, né? De alguém disse algo mal sobre mim, injustamente, e eu preciso dar a volta e enxergar sobre a ótica daquela pessoa, entender o erro dela e agir na misericórdia e ainda ser capaz de entender e de abrir espaço porque ela pode fazer de novo. Não está curado. Não é? Isso que é intrigante, porque não é uma vez só. O programa que eu gravei mais cedo aqui, antes de você chegar, eu falava justamente disso. Que quando a gente está na dinâmica do perdão, você tem que estar muito curado para perdoar, porque você está trabalhando com a possibilidade de que aquilo aconteça novamente. E que o perdão, ele será sempre essa água que nós resolvemos derramar sobre as mãos no momento em que alguém vem e nos segura com as mãos sujas. Mas outra pessoa pode passar, ou até mesmo aquela pode voltar com as mãos sujas e me pegar novamente. Quando a gente perdoa, é bem essa história assim de... Eu não tenho garantia nenhuma do outro. Eu só tenho de mim mesmo, né? E olha lá. E olha lá. E olha lá. Porque é um convite sempre de novo, de novo, de novo. O perdão é muito desafiador. É um peso que a gente tira da gente mesmo. Né? Mas eu não escolhi esse texto hoje por acaso. A Ziza, no ano passado, ela teve a oportunidade de gravar no Teatro Municipal de São Paulo, o primeiro DVD da história dela, da carreira dela. E quando vi Ziza entrando lá no palco, eu fui tomado por uma emoção muito grande. E confesso que revisitei essa emoção quando tive a oportunidade de assistir nessa semana o DVD lá na minha casa. Quando eu vi essa menina que tem 1 metro, e quanto você tem de altura? 1,57. Ela tem 1,57. Parecendo 1,5 ter metros, 3 digamos. metros de altura quando entrou no palco, porque é impressionante como você estava grandiosa naquele dia. Sem perder a sua ternura, a sua singeleza. O Maninho estava sentado do meu lado, eu comentei com ele, nossa, parece que essa mulher tem 3 metros de altura. Por causa dos gestos, por causa da maneira como ela canta, como ela se expressa, e aquela alma que não cabe dentro dela. Ziza, aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quantas bem-aventuranças essa menina precisou viver para ter o direito de cantar assim.
para ter Oh, o direito meu de Deus. estar neste palco desta forma. Eu sei que a sua vida nunca foi fácil. Eu sei que você precisou lidar com aquilo que há de mais doloroso na experiência humana. A rejeição, o abandono. Por mais que os nossos pais nos amem, de vez em quando eles nos abandonam sem perceber que estão abandonando. E eu fiquei vendo, Ziza, que a verdade que há nesse DVD, e você que tiver a oportunidade de ver como eu vi, não perca, não perca. Porque vai te tocar a alma com muita intensidade. Eu tive uma convicção de que estes segredos que você resolveu contar são tão sagrados, que a gente não pode aprendê-los de uma vez só. A gente precisa de muito tempo para mergulhar no coração de cada letra, de cada confissão. Porque isso é muito confessional, não é? Isso é em primeira pessoa. É inteiro confessional. Você lembra que o padre falou que você só cantava em primeira pessoa? Menina que canta no umbigo, lembra? Mas isso chegou de maneira tão comunitária, porque é tão fascinante quando você vê uma pessoa cantando em primeira pessoa e aquele teatro todo cantando junto, dizendo, olha, nós somos você também. Nós estamos congregados. Foi tão emocionante. Lindo. Você sabe que foi uma das coisas que eu observei e pensei, gente, esse teatro sabia cantar tudo. Tudo. Todas as músicas. Todas as músicas. E tinha música que eu não sabia. Eu fiquei um pouco chateado com aquilo. Na hora que eu olhei para o lado, as pessoas cantando umas músicas que eu pensei, onde eu andava quando essa menina fez essa? Foi emocionante, né? Foi emocionante ouvir aquele teatro todo e realmente eu acho que as bem-aventuranças foram a minha beleza daquele dia. É uma história inteira, assim, eu sei que, como você mesmo disse no extra do DVD1, é uma estação da minha vida, mas também foi um dia de celebrar 25 anos cantando, tanta história, tanto silêncio transformado em música, tanta lágrima transformada em melodia. Eu não sei dizer sem chorar, eu não sei dizer sem... Acho que eu não vou saber dizer em nenhum momento o que foi aquele dia, o que está gravado. É que eu acho tão bom quando eu assisto e penso, meu Deus, que bom que isso foi filmado, que bom que isso deu certo, que bom que o Hugo existe, que bom que a Canção Nova topou essa aventura. Parceria, né? Que bom que a oficina existe há tempo de ter vivido isso. Que bom que deu tanto trabalho, tanta discussão, porque está tudo aí, né? Que bom. Foi lapidado mesmo. Que bom, assim, eu fico muito feliz, muito tocada quando eu assisto, eu me encolho. Eu me sinto tão pequenininha, vendo aquilo tudo, assim, meu Deus, e realmente foi uma celebração da liberdade, assim. Me senti livre, me senti feliz demais da conta, tive medo de nada. Todo mundo me perguntava assim, você não ficou nervosa? Eu falei, não fiquei. E ao mesmo tempo, uma intensidade, ter você lá, ter o Maninho lá, ter minha família, olhar para os meus pais. Foi tão bonitinho ver sua mãe. Bonitinho a expressão demais. dela. Bonitinho demais. Eu lembrei dela naquela noite lá em Umuarama, a primeira vez que eu lhe vi cantando ao vivo, ela lá de fora, vendendo CDs lá na banca. Que coisa linda sua mãe. Sempre muito companheira, né? Sempre muito fiel. Muito. É uma vitória dela, né? Um Filha. DVD dela. Fia. Fih, Tudo meu bem, filho. Fia? Oi, Fio. Ela chama a gente assim, a mãe da Ziza é uma baiana que parece mineira, né? É mineira que parece baiana. Não, é o contrário, né? é uma mineira que parece baiana, é Fia. Meu Ô, pai filha. que é baiano. Seu pai que é baiano, a mistura é do pai, é verdade.